Há quem acredite que a Ferrari está se reconstruindo. Há quem acredite, no entanto, que a Ferrari está se perdendo. E entre estes últimos está Bernie Ecclestone, que atacou duramente Hamilton. No vídeo de hoje, vamos ver suas declarações sobre o 7 vezes campeão mundial. Precisamos falar também sobre a disputa pelo Mundial, porque Sérgio Pérez se manifestou sobre seu ex-companheiro de equipe. Vamos ver como as penalidades no motor podem influenciar na disputa pelo Mundial e como as equipes estão se preparando para o Grande Prémio no Brasil. E por fim, fazemos uma pequena pausa no mercado de pilotos, pois Leclerc ou Piastri podem mudar de equipe. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Segundo Bernie Ecclestone, o problema é claro. A Ferrari não vencerá até que tenha novamente um ditador no comando. Sim, um ditador, não um gerente, não um líder compartilhado, mas alguém que realmente comande. São palavras fortes, mas conhecendo Ecclestone, não surpreendem. O ex-chefe da Fórmula 1, em entrevista, falou sem filtros sobre a situação de Maranello, apontando diretamente para Frédéric Vasseur. A Ferrari precisa de um ditador no topo para ter sucesso. Lá não se fala italiano, fala-se Ferrari. Todos na Itália têm voz no assunto e interferem decidindo o que é certo e o que é errado. Vasseur é muito fraco e não é um ditador. É um ataque direto que toca no coração do problema que muitos torcedores denunciam há meses. Da falta de uma direção clara. Porque sim, é verdade, 2025 não foi um ano para se jogar fora. A Ferrari é, no entanto, segunda no Mundial de Construtores, mas chegar à 21ª corrida da temporada sem uma única vitória, com apenas uma pole position, é um dado difícil de digerir. Em Maranello, sabem bem que o objetivo agora é apenas defender esse segundo lugar atrás da McLaren. Mas para Ecclestone, isso não é suficiente. Segundo ele, é necessária autoridade, decisão e uma visão única, e não alguém que escuta todos para depois fazer compromissos. Mas não é tudo. Ecclestone encontrou uma maneira de atacar também Lewis Hamilton e fez isso com a mesma franqueza. Ele está perdendo o controle de tudo. Declarou. Ele queria se tornar campeão mundial e agora ficou surpreso por não poder fazer isso. Certamente um dos melhores da última década, mas não o melhor. O relacionamento com a Ferrari é apenas um projeto de marketing financeiro. Acredito que no seu futuro ele se dedicará à moda. Palavras muito pesadas. Na prática, Ecclestone reduz a chegada de Hamilton à Ferrari a uma operação de imagem, não uma escolha esportiva. Uma maneira de vender, de atrair patrocinadores, de construir um ícone global, mas não para vencer. É uma visão cínica, mas que muitos, pelo menos em parte, compartilham, porque os resultados até agora parecem dar razão a ele. Nenhuma vitória, muita exposição na mídia, mas pouca substância na pista. A pergunta é inevitável. Ecclestone está certo? Na sua opinião, é necessário alguém com mais autoridade na Ferrari para levá-la ao sucesso? Ou é apenas nostalgia de um passado, quando a Ferrari dominava como nos tempos de Jean Todt e Montezemolo? A verdade, como sempre, está no meio. Vasseur trouxe estabilidade, ordem e um ambiente de trabalho mais sereno após anos de caos. Mas talvez em uma equipe como a Ferrari, diplomacia não seja suficiente. Talvez ainda seja necessário alguém capaz de impor sua própria visão, mesmo que isso custe impopularidade. Enquanto a temporada chega ao fim, a sensação é de que Maranello ainda está se buscando e que 2026, com a mudança de regulamento e um Hamilton para relançar, será o verdadeiro teste final, porque o tempo das desculpas acabou e na Fórmula 1, como dizia o próprio Ecclestone, só importa uma coisa: vencer. Como de costume, Ecclestone não poupa palavras e faz declarações muito fortes contra a Ferrari. Na minha opinião, a Fórmula 1 mudou bastante desde os tempos de Ecclestone. Mas em uma coisa, ele está certo. É necessário uma pessoa muito forte na Ferrari, especialmente de personalidade, que seja capaz de mudar e impor sua vontade. Christian Horner poderia ser a referência certa para a Ferrari, porque é um gestor que, quando você dá a equipe ao comando dele, ele a constrói em torno de si, enquanto que se colocar um gestor comum que talvez funcionaria bem em outras equipes, na Ferrari corre o risco de afundar. 2026 será o desafio mais importante para a Ferrari, porque haverá a mudança no regulamento, será o segundo ano de Hamilton e iremos avaliar seu desempenho na pista. Atualmente, os 64 pontos de desvantagem em relação a Leclerc pesam bastante na classificação, porque de um campeão mundial por 7 vezes se espera mais. Há um período de adaptação e todos estamos cientes disso. Mas essa adaptação também durou bastante, embora agora Hamilton pareça estar mais forte. De fato, nas últimas corridas, o vimos com o mesmo ritmo de Leclerc. Certamente, o Brasil será um bom teste para ver o desempenho de Hamilton melhorado nesta segunda parte da temporada e para avaliá-lo atentamente. O fato é que não quero acreditar que essa operação de Hamilton na Ferrari seja apenas uma operação de marketing. Certamente isso influenciou. Mas também há uma operação esportiva na base. E até mesmo Johnny Herbert se pronunciou sobre Lewis Hamilton e fez declarações muito pesadas. Tornou-se horrível de assistir. E quem diz isso não é um ater, não é um torcedor decepcionado, mas sim Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1 e por anos comissário da FIA, alguém que conhece bem o paddock e sabe o quão brutal essa categoria pode ser. Segundo Herbert, a temporada de Hamilton na Ferrari não é apenas difícil, é um drama que se repete todo o fim de semana, é uma saga que parece não ter fim. Fato, os números falam por si só. 0 pódios em 20 corridas, 64 pontos de diferença para Leclerc e uma Ferrari EF25 que nunca lhe permitiu mostrar seu verdadeiro potencial.
Um balanço impiedoso para um 7 vezes campeão mundial que chegou a Maranello para reescrever a história. Essas eram as declarações iniciais, lembremos-nos disso. Quando o acordo com a Ferrari foi anunciado, a ideia era clara. Hamilton deveria ser a faísca capaz de levar o cavalo à vitória, enquanto Vasseur garantiria estabilidade e continuidade. Mas até hoje, o resultado é completamente diferente. Nenhuma vitória, nenhuma pole para Hamilton e uma temporada que parece uma cópia dos piores anos na Mercedes. E a corrida na Cidade do México foi mais uma demonstração. Hamilton finalmente conseguiu a melhor qualificação do ano, terceiro na grelha. Parecia ser a vez de finalmente subir no pódio de vermelho. E em vez disso, após um bom início, chegou uma penalidade de 10 segundos por sair da pista e tirar vantagem no duelo com Verstappen. Um erro que destruiu tudo, deixando-o fora do pódio mais uma vez. É um calvário esportivo, declarou Herbert, que não mediu palavras e disse: é uma agonia que continua, é horrível de assistir. Charles é constante, sempre faz o seu, enquanto Lewis continua buscando aquela faísca que não chega. E este é um julgamento duro, mas que reflete a realidade. Porque Leclerc, mesmo com os mesmos limites técnicos, conseguiu maximizar cada oportunidade, trazendo 7 pódios para a Ferrari. Hamilton, por outro lado, ficou sempre um passo atrás, muitas vezes atolado entre configurações difíceis, estratégias questionáveis e uma SF25 que muda de comportamento de um fim de semana para outro. Herbert reconhece, no entanto, alguns sinais positivos. É bom vê-lo lutar com Verstappen. Ainda há aquela fome, aquela garra, mas não é suficiente. O carro não lhe permite fazer a diferença. E talvez este seja o ponto. Hamilton ainda está motivado, mas o meio técnico não está à altura do piloto. E quando você é Lewis Hamilton, cada derrota pesa o dobro. O mais difícil de aceitar, no entanto, é o confronto direto com Leclerc. O monegasco não só o derrota constantemente na corrida, mas também transformou a Ferrari em sua equipe. Tudo gira em torno dele, o desenvolvimento, a comunicação e a estratégia. Hamilton, por outro lado, ainda parece um corpo estranho, um campeão em busca de identidade dentro de uma equipe que não é sua. Herbert diz claramente: até que chega aquele primeiro pódio, Lewis viverá sempre na sombra de Leclerc. Uma sombra pesada, quase simbólica, a do piloto mais jovem, mais rápido na volta rápida, mais em sintonia com os engenheiros. No entanto, algo está mudando. Nos últimos fins de semana, Hamilton mostrou uma melhoria na qualificação, sinal de que o trabalho interno em Maranello está trazendo pequenos frutos. Ele mesmo, após o GP do México, disse sentir-se mais à vontade com o carro, não o suficiente para vencer, mas pelo menos para começar a construir novamente. No entanto, ainda há um problema fundamental. A Ferrari não pode se dar ao luxo de ter outra temporada assim. 2025 deveria ser o ano do renascimento, mas corre o risco de terminar com um balanço que parece uma piada. E enquanto Vasseur tenta manter a calma e a continuidade, a pressão sobre Hamilton aumenta, porque 2026 está ao virar da esquina e com o novo regulamento técnico todos começarão do zero. Essa será a verdadeira oportunidade para entender se este projeto nasceu para vencer ou se, como temia Ecclestone, é apenas uma grande operação de imagem. No fundo, ninguém pensava que seria fácil, mas ver Lewis Hamilton, o homem dos recordes, lutar por um quarto lugar com uma Ferrari que não decola é uma cena que dói para quem ama a Fórmula 1. Herbert está certo sobre uma coisa. É horrível de assistir porque não é apenas um campeão que está lutando, é uma lenda que está descobrindo o quão longa pode ser a estrada para voltar ao topo. E agora tudo depende de 2026. Se Hamilton conseguir, esta será apenas a parte mais difícil de seu renascimento. Mas se o próximo ano também for assim, poderíamos testemunhar o fim de sua carreira. Eu confio no renascimento de Hamilton em 2026. Tem que ser o seu ano e tem que provar a todos que esta era regulamentar das monopostos com efeito solo não era sua. Mesmo na Mercedes, ele lutou tanto no confronto com Russell, ele está fazendo isso agora no confronto com Leclerc. Hamilton se dava bem com carros que desenvolviam a carga aerodinâmica de maneira diferente. Então houve o golpe 2021, não nos esqueçamos disso, com um Mundial roubado de Lewis Hamilton, porque era dele o 8º título. Então veremos se em 2026 ele conseguirá calar todos. O fato é que até hoje há muitas críticas, tanto de ex-pilotos como Johnny Herbert, quanto de ex-proprietários da Fórmula 1 como Bernie Ecclestone. Veremos como o 7 vezes campeão mundial reagirá. Dito isso, devemos ouvir as palavras de Sérgio Pérez sobre a luta pelo Mundial atual, porque ele se pronunciou. Na verdade, o Mundial de 2025 parecia encerrado. McLaren na frente, Norris no controle, Piastri no encalço e Red Bull em apuros. Em vez disso, Max Verstappen voltou. Com 4 corridas para o fim, o 4 vezes campeão mundial está lá novamente, a apenas 36 pontos do líder do mundial, e a recuperação parece mais viva do que nunca. Uma recuperação que até algumas semanas atrás parecia impossível, mas agora faz walking dreamer. Porque, como disse Pérez, e ele conhece Max melhor do que qualquer outra pessoa, com a McLaren brincando um pouco, Verstappen tem uma chance real de vencer, declarou. E ele merece mais do que todos porque está dirigindo de forma fenomenal. São palavras pesadas, porque quando até mesmo seu ex-companheiro, que no passado nunca foi muito gentil com você, reconhece sua superioridade, isso significa que a sensação no paddock é única. Verstappen é novamente o favorito. Após um início de temporada difícil, entre erros, problemas de equilíbrio e uma Red Bull menos dominante em comparação com o passado, Verstappen começou a fazer o que sabe fazer melhor, reconstruir passo a passo até voltar ao alvo. E ele fez isso ao seu estilo, silencioso, metódico e letal.
Nos últimos grandes prémios, quando a McLaren discutia sobre quem era o verdadeiro número 1 entre Norris e Piastri, Max acumulou pontos importantes, pódiums constantes e uma velocidade cada vez mais próxima daquela de seus melhores dias. Foi preciso pouco, uma McLaren dividida e uma Red Bull novamente eficaz, para reabrir completamente a disputa mundial. Em Woking, a situação é tudo menos clara. Após a vitória de Norris no México, os dois pilotos estão separados por um ponto na classificação. Um equilíbrio perfeito, mas perigoso. A McLaren optou por não dar ordens na equipe, deixando que Norris e Piastri disputem o título livremente. É uma escolha corajosa, mas que pode custar caro, pois enquanto eles tiram pontos um do outro, Verstappen está ali, pronto para atacar. E Perez disse isso sem rodeios. Max foi a ação do ano, aquele que mantém viva a Fórmula 1. A McLaren está um pouco enrolada e ele pode se aproveitar disso. Uma declaração que resume perfeitamente a sensação do paddock. A McLaren está desperdiçando uma vantagem que parecia inatacável. Max não fala muito, mas deixa tudo claro com suas performances. No México, terminou em terceiro com uma estratégia perfeita de uma única parada, mas no final da corrida, o tom era surpreendentemente realista. Perdi 10 pontos para o Lando. Tudo deve correr perfeitamente para vencer, e este fim de semana não correu perfeitamente. Então, a resposta está lá. Uma frase típica de Verstappen, direta, seca e sem ilusões. Ele sabe que não tem mais margem para erro. Mas também que a pressão agora está toda sobre os outros. Porque quando Verstappen sente o cheiro de sangue, o Mundial muda de ritmo. E com 4 corridas e 2 sprint races ainda por correr, há 60 pontos potencialmente em jogo. E se alguém sabe como lidar com a pressão, é ele. É interessante notar como Verstappen, mesmo nos momentos mais difíceis desta temporada, nunca perdeu o controle. Ele não culpou a equipe, não procurou desculpas, simplesmente continuou trabalhando, adaptando-se a um carro que inicialmente não gostava e transformando-o, como sempre fez, em uma arma para o título. A McLaren, por outro lado, foi pega pelo jogo interno. Norris e Piastri querem ambos ser o rosto do futuro, mas isso cria um equilíbrio instável. E Perez percebeu isso. Max manteve a temporada viva, foi ele quem transformou um Mundial previsível em um espetáculo. E ele estava certo. Agora há 4 finais de semana para decidir tudo. Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Pistas diferentes, condições diferentes, mas um fio condutor claro. A Red Bull voltou a ser competitiva, não imbatível como em 2023, mas finalmente estável. E com Verstappen em modo de caça total, cada pequeno erro da McLaren pode se tornar fatal. O próprio Max, embora consciente das dificuldades, sabe que a história está do seu lado. Já aconteceu em 2021, quando ele virou o Mundial na última volta. E agora, com a frieza de quem sabe vencer, espera apenas que Norris e Piastri se armadilhem sozinhos. Se conseguir, este título será um dos mais incríveis de sua carreira. Não o mais dominante, mas o mais humano, conquistado com constância, lucidez e mentalidade de verdadeiro campeão. E no final, como disse Perez, Max é o piloto que mais merece este campeonato. E talvez ele esteja certo. E quando se fala de um Mundial disputado até o último momento, não podemos excluir também o tema das penalidades. Porque sim, é importante pensar nas estratégias de corrida, mas também prestar atenção aos motores e às unidades de potência, porque correm o risco de se tornarem os verdadeiros protagonistas do Mundial, já que as várias penalidades na grelha afetarão a classificação. Chegamos ao ponto em que as equipes quase esgotaram o seu suprimento de componentes. Cada piloto, de fato, pode usar apenas um número limitado de peças do motor antes de incorrer em penalidades. Toda vez que um piloto ultrapassa um desses limites, uma penalidade é imposta. 10 posições na primeira vez e 5 nas seguintes. E se ultrapassar as 15 posições, parte diretamente do fundo. É um sistema que geralmente afeta aqueles que têm problemas de confiabilidade ou acidentes. Mas no final da temporada, até as equipes de topo começam a tremer. E este ano o risco envolve os 3 protagonistas do Mundial: Norris, Piastri e Verstappen. O mais exposto é Lando Norris. Após o abandono em Zandvoort, na Holanda, onde um problema na linha de óleo deixou sua McLaren fora de combate, ficou claro que algo estava errado também na rotação dos motores. Nunca foi confirmado oficialmente, mas várias fontes no paddock falam de um componente já no limite. Se a McLaren montar um novo elemento nas últimas 4 corridas, Norris arrisca uma penalidade pesada no grid. E com um Mundial tão equilibrado, perder 10 posições na largada pode custar-lhe o título. É o clássico risco de fim de temporada. Você quer desempenho, quer potência. Mas cada quilómetro a mais se torna uma aposta contra a confiabilidade. Mas até mesmo Verstappen não dorme tranquilamente. Fato, a Red Bull RB21 teve uma gestão de motor mais agressiva para perseguir as McLarens. E agora a conta pode chegar. Max já utilizou 7 dos 8 escapamentos disponíveis, enquanto Norris e Piastri estão parados em 3. Um detalhe, talvez, mas com ainda 4 corridas restantes, significa que Verstappen não pode mais se permitir quebras. E a Red Bull sabe muito bem que uma penalidade técnica neste ponto da temporada poderia cancelar semanas de recuperação. É o paradoxo perfeito para recuperar terreno sobre a McLaren. Verstappen e sua equipe deram tudo de si, mas essa pressão agora os coloca em risco. Na verdade, a questão técnica é muito mais profunda.
Cada componente da unidade de potência tem um ciclo de vida planejado no início do ano, baseado em quilómetros, mapeamentos e temperaturas. Mas basta um acidente, uma falha ou mesmo um fim de semana particularmente quente para queimar um elemento e o motor antes do previsto. E quando isso acontece, você não tem alternativas. Ou você arrisca a falha na pista ou troca e aceita a penalidade. Entre ambas opções, são devastadoras em um Mundial decidido por poucos pontos. Pensem nisso, Verstappen está a 36 pontos de Norris. Basta uma corrida com penalidade de motor para virar completamente a classificação. É por isso que nas próximas semanas, nos bastidores, veremos uma partida silenciosa, quem arrisca e quem joga antecipadamente. Algumas equipes, de facto, preferem sacrificar uma corrida em um circuito desfavorável para introduzir um motor novo e ter potência total nos finais de semana seguintes. É uma tática já vista no passado e pode voltar justamente agora entre Brasil, Las Vegas e Qatar. Red Bull, por exemplo, poderia já fazer isso em Interlagos. Uma pista onde ultrapassar é possível e o dano de começar atrás seria limitado. McLaren, por outro lado, não pode se dar ao luxo. Neste momento, só precisa defender a vantagem. Enfim, a temporada 2025 está na sua parte final, mas nenhuma das equipes principais está realmente segura dos componentes montados em suas unidades de potência. Os mundiais de pilotos e construtores podem ser decididos não por uma ultrapassagem ou por uma estratégia de pit stop, mas por um número impresso em uma unidade de controle. E seria um final perfeitamente alinhado com esta temporada. Imprevisível, nervosa, técnica e sempre no limite do regulamento. Porque neste ponto não se trata mais apenas de quem é o mais rápido. Trata-se de quem conseguirá chegar ao fim com o motor ainda vivo. E nas penalidades de motor, McLaren tem uma vantagem em relação à Red Bull, que tem uma gestão térmica otimizada e melhor em relação aos adversários. Fato, o segredo da sua força não está nas asas, não está na gestão da carga aerodinâmica, mas principalmente no resfriamento interno da área da unidade de potência. E isso vimos claramente no México, com uma altitude de 2.200 metros. McLaren correu com a área do capô do motor fechada, sem necessidade de aberturas extras e, portanto, sem perder arrasto na reta, como fizeram Ferrari, Red Bull e até mesmo a Mercedes. Isso lhes permitiu manter estabilidade e velocidade extra na reta, apesar de não serem os mais rápidos em velocidade máxima. E Andreas Seidl já havia confirmado isso no passado. Revisamos completamente o sistema de resfriamento. E isso é o que ele declarou. Todo o layout foi tornado mais eficiente para que possamos correr com configurações mais fechadas, mesmo em condições extremas. É um ganho de 1000 segundos que se torna substancial e esse ganho pode permitir que a equipe de Woking não sofra penalidades no grid, especialmente se falarmos de Piastri, porque Norris está no limite após a retirada na Holanda e isso pode ser uma vantagem para Piastri. Norris, por outro lado, teve uma retirada na Holanda e, portanto, está mais no limite em relação aos componentes do motor. Certamente os cestos de carbono, a gestão dos dutos de ar dentro dos freios e o resfriamento da unidade de potência são elementos a favor da McLaren, que também reduzem o calor nos pneus traseiros e influenciam também as possíveis penalidades recebidas no grid que eles querem tentar evitar. Só mais uma coisa. Vamos ver as declarações de Ralf Schumacher e Desmos Hill, que falam sobre o mercado de pilotos, em particular sobre Oscar Piastri e Charles Leclerc. Aston Martin está à procura de um piloto de ponta. Piastri e Leclerc são dois candidatos sérios. Isso é o que Ralf Schumacher disse. A equipe de Lawrence Stroll investiu cifras enormes nos últimos anos. A nova fábrica, o simulador de última geração, técnicos vindos da Red Bull e Mercedes, a chegada de Adrian Newey. No entanto, os resultados não corresponderam às expectativas. Fernando Alonso fez milagres em 2023 e 2024. Este ano também dirigiu muito bem. Ele estará lá no próximo ano, mas Fernando Alonso não pode continuar indefinidamente. E então os rumores no paddock são claros. Aston Martin está procurando um novo piloto a partir de 2027. Piastri pode ser uma opção porque há meses a situação na McLaren tornou-se tensa após a rivalidade interna com Norris, que explodiu após Monza. Houve contatos com outras equipes, incluindo Aston Martin. Piastri passou de dominar o Mundial a viver um colapso psicológico que, como explicou também Desmos, perdeu a leveza mental, começou a sentir o peso do título e a confiança dentro da equipe já não é a mesma do início da temporada. Ralf Schumacher se expressou assim: se um piloto perde a confiança na equipe ou vice-versa, é um sinal claro de que haverá consequências. Tenho a impressão de que Piastri está pagando pelo que aconteceu recentemente e se Piastri perder o Mundial, bem, ele pode pensar em mudar de equipe e deixar a McLaren. E atenção também a Leclerc, porque se o projeto da Ferrari não der resultados concretos no curto prazo, então o equilíbrio entre Leclerc e Maranello pode se romper. Apesar do amor de Leclerc pela Ferrari, bem, o piloto monegasco quer vencer. Isso foi confirmado também pelo seu empresário Nicola Stott. E então atenção, porque a partir de 2027, uma chamada da Aston Martin pode se tornar muito mais do que um simples rumor. Até porque o projeto técnico da Aston Martin é ambicioso, voltar a lutar pela vitória e também pelo título. Para isso, é necessário um piloto que consiga adquirir o legado de Fernando Alonso e assim liderar o desenvolvimento, motivar os engenheiros e levar o carro ao limite. Lance Stroll faz parte da equipe, mas nunca poderá ser um piloto principal. Por isso, na Aston Martin, estão em busca de uma referência e uma liderança sólida que podem encontrar em Piastri ou em Leclerc. Deixem-me saber sua opinião sobre todos os tópicos que discutimos no vídeo.
das declarações de Ecclestone contra Ferrari e Hamilton, as declarações de Perez sobre o Mundial, a questão das penalidades no grid nas trocas de motor e também a luta interna na McLaren entre Norris e Piastri e a possibilidade de ver Piastri ou Leclerc na Aston Martin a partir de 2027. Estou curioso para ler e responder a todos os seus comentários. Como sempre, lembrem-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Daqui do Rasta é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.